Bom, e sobre assuntos agora relacionados à China, vamos conversar brusco com o Marcos Cordeiro Pires, ele que é professor de Economia Política Internacional da Unesp. Opa, quase não vai. Já está aqui com a gente, professor, seja muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Olá, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pra gente também, professor. Queria começar comentando um pouco sobre essa visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Coreia e ao Japão. Como que você interpreta essa postura dos Estados Unidos? É uma tentativa de criar uma globalização sem a China? Olha, a pergunta é muito boa, porque ela está na ordem do dia. Todas as questões relacionadas à guerra da Ucrânia, elas aceleraram processos. Então, por exemplo, os americanos já haviam reclamado bastante da presença da China na economia internacional. Eles já haviam colocado uma questão central, a segurança, como uma questão mais importante do que a eficiência econômica. Diante disso, é factível a gente esperar que os americanos eles forcem a mudança de cadeias produtivas da China, eles forcem os parceiros, os aliados mais próximos do Ocidente, com vistas a reorganizar as cadeias produtivas mundiais. E nesse aspecto, vale a pena a gente mencionar a proposta do Joe Biden de criar um Indo-Pacific Economic Framework, que seria um outro arranjo econômico para excluir a China dessas cadeias produtivas. Professor, ainda sobre essa questão, agora pegando aqui a fala do secretário de Estado americano, Antony Blinken, que esboçou a estratégia da Casa Branca para a China, afirmando que a política americana será baseada aí na ordem internacional e na diplomacia. O que a gente vê aí seria um pretexto aí de uma nova Guerra Fria, claro, guardando aí as devidas proporções? Olha, é muito provável que interesse para muitos grupos nos Estados Unidos a questão de uma nova Guerra Fria. Por que eu falo isso? Porque, do ponto de vista da competição com a China, há campos em que os Estados Unidos ficaram para trás, como, por exemplo, na questão da inteligência artificial e das telecomunicações de 5G. Um autor americano chamado Graham Allison, ele escreveu um livro chamado Pensando o Impensável, que é justamente imaginando um conflito entre Estados Unidos e China, em que ele chama a atenção que está muito difícil para os Estados Unidos tentar conter a China como já conseguiram conter a União Soviética em outro contexto. E uma coisa mais importante que torna mais complicada a equação da contenção da China é o fato de que o país está devidamente integrado nas cadeias produtivas mundiais. Então, por exemplo, enquanto se fala de um outro framework econômico na região do Indo-Pacífico, a China fechou em 2009 uma parceria abrangente que efetivamente discute a questão da tarifação, a questão de cadeias produtivas, a questão da integração. Diferentemente dessa proposta de Joe Biden, que busca conter a China, que busca juntar aliados contra a China, mas que não mostra, por exemplo, um mapa do caminho daquilo que poderia significar essa nova parceria econômica, para além de tentar conter a China numa Guerra Fria 2.0. Agora eu queria falar sobre esse discurso do Biden depois, da visita à Ásia. Tivemos alguma novidade? Assim, como que o senhor avalia esse posicionamento do Democratas hoje? Não estou ouvindo. Não consegue me ouvir? Oi, está me ouvindo? Acho que deu um... Oi, professor, me ouve? Eu parei quando você falou a questão do democrata do Joe Biden.
Isso, eu queria, sobre o próprio discurso dele, na sequência, inclusive, dessa visita dele lá nos Estados Unidos, né? Como que o senhor avalia esse discurso e o posicionamento dos democratas hoje, depois dessa visita? Olha, há uma questão importante que é relacionada à China. A China é um dos poucos assuntos nos Estados Unidos que consegue uma unanimidade bipartidária. Porque mesmo antes da visita do Joe Biden, se a gente observar no Congresso americano, senadores como Marco Rubio, Ted Cruz, eles sempre tiveram mais ou menos como uns falcões, né? Por exemplo, na questão de Xinjiang, na questão de Taiwan, na questão relacionada à própria presença da China na América Central. Então, eles sempre organizaram, né, com relação à China, né, um consenso bipartidário. A impressão que eu tenho é que hoje republicanos e democratas eles estão numa competição para quem se apresenta, para saber quem que se apresenta de maneira mais radical contra a China, particularmente por conta das eleições de meio de mandato de novembro. Então, por exemplo, se o Joe Biden aparenta ser mais duro, aparenta ser mais incisivo, isso aí ele busca, de alguma forma, em alguma nuance, se diferenciar dos republicanos ou do Donald Trump. Mas uma questão interessantíssima que a gente deveria prestar atenção nessas disputas entre Estados Unidos e China é justamente aquilo que foi colocado pelo presidente do Banco Central, Jerome Powell, no sentido de falar o seguinte: olha, a gente está enfrentando uma questão séria, que é a questão da inflação, né? Então há que tomar alguma atitude. E justamente do Fed vem um caminho que seria o da distensão com a China, que seria de baixar as tarifas com relação à importação de produtos industriais chineses. Porém, por mais sensato que isso aparente ser do ponto de vista econômico, seria muito desgastante para o Joe Biden assumir essa postura em algum momento de relaxar aquelas sanções impostas em 2018 pelo Donald Trump. Agora, professor, fazendo aí o papel inverso, né, em relação à visão da China, né, como que o senhor vê essa postura da China nesse tabuleiro internacional? Olha, a China, ela não tem, por exemplo, uma questão central que seria um projeto hegemônico. A China, ela tem desafios enormes que diz respeito ao próprio desenvolvimento econômico e para uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É como se eu dissesse assim, a China, ela quer caminhar no sentido do desenvolvimento e não se interessa por nenhum tipo de conflito que possa tumultuar, né, a sua ascensão. Eu dou um exemplo, a China, do ponto de vista político, ela tem desafios enormes, como, por exemplo, na questão do Estreito de Taiwan, ela tem uma crise para administrar o lado na Península da Coreia, ela, por outro lado, tem problemas, né, no próprio reconhecimento, né, de águas territoriais no Mar do Sul da China, ela ainda tem pendências territoriais com a Índia. Então, se nós observarmos para a China, né, tudo o que não interessa para o chinês é criar conflito e criar tumulto para o seu desenvolvimento pacífico. Um ponto que chama a atenção, e inclusive o governo chinês, né, ele mencionou um pouco, antes do Biden, só lembrando um pouquinho, antes da visita do Biden à Coreia do Sul e Japão, ocorreu uma visita de chefes de Estado dos países da Ásia a Washington. E, à época, né, a diplomacia chinesa chamou a atenção. Vejam bem, a Ásia está há 40 anos sem nenhum conflito. E, justamente no momento de paz, foi quando a Ásia pôde se reorganizar e apresentar taxas elevadas de crescimento econômico. Então, nesse aspecto, né, do ponto de vista da China, né,
Tudo o que o governo chinês não quer é nada que possa tumultuar a sua região e que possa comprometer recursos do governo para o desenvolvimento que fossem direcionados, por exemplo, para um conflito militar ou para uma corrida armamentista, que do ponto de vista histórico, né, já mostrou que quem entra numa corrida armamentista com os Estados Unidos tem tudo para se dar mal. Como que o senhor também tem visto esse anúncio da China de um exercício militar ali perto da região de Taiwan? O senhor acredita que isso acende um alerta ao mundo aí em direção a uma nova invasão, que muito também pode ter sido impulsionado depois dessa ação, né, do Putin ali na Ucrânia? Como que o senhor tem avaliado isso? Só complementando, né, professor? Por São favor, questões iminentes, né, que às vezes a gente não dá devida atenção, justamente como foi na questão do conflito na Ucrânia, né? Sim, de fato é uma questão preocupante. E se nós observarmos, né, os ingressos, né, na área de defesa de Taiwan, né, elas servem como, por exemplo, uma resposta, algo como se a China tivesse dito ao governo de Taiwan, mas principalmente ao governo de Washington: olha, preste atenção, eu estou aqui do lado. Né? Eu creio que não há, né, hipótese, né, de nenhum tipo de guerra se por acaso Taiwan não decretar a independência. Porque essa frase, né, independência de Taiwan, ela não está sendo colocada, ela não é um problema colocado desde hoje. É um problema que vem acompanhando as tensões, a política externa da China e também dos Estados Unidos, desde 1949, quando o governo da China, né, perdeu a guerra civil do Chiang Kai-shek e se deslocou para Taiwan. Então, há um problema bem interessante para a China, que é a unificação da civilização chinesa, como eles conseguiram fazer de maneira pacífica com Macau e com Hong Kong. Então, esse é um ponto importante, porque o próprio, desculpe, não o Brian Allenson, mas a Rand Corporation, em 2016, ela apresentou um estudo sobre as capacidades militares entre Estados Unidos e China. E chama a atenção de que a China não tem condições nenhuma de enfrentar nenhum conflito com os Estados Unidos, né, de maneira geral. Porém, particularmente, né, num tipo de um eventual conflito entre o governo da China e a província de Taiwan, eu acredito que a China já tenha desenvolvido muitas capacidades para fazer isso. Mas, de novo, né, não interessa para a China. Né? Não é do interesse da China provocar um conflito. É como se advertisse o Partido Independentista de Taiwan: olha, tenha juízo, não faça isso. Né? Porque o outro partido, né, é até uma questão interessante, o Kuomintang era o partido que dominava toda a China e é o partido que liderou a modernização econômica de Taiwan. Né? E o Kuomintang, né, ele é comprometido com o princípio de uma única China. Era como se o Kuomintang falasse assim: não, olha, eu vou voltar e vou reunificar a China sob o meu partido, o Kuomintang. Ou o Partido Comunista: não, só tem uma China e nós vamos ficar sobre o nosso partido, que é o Partido Comunista da China. Então, é uma questão que fica sempre aberta. E uma questão muito interessante que a gente tem que chamar a atenção é a temporalidade dos chineses. A China é uma civilização que tem uma história conjunta com mais de 5.000 anos. A temporalidade dos chineses é muito diferente daquela perspectiva nossa ocidental, e que a nossa temporalidade se restringe basicamente ao nosso tempo de existência na Terra. A China tem essa questão da paciência estratégica e a perspectiva de longo prazo, né? Porque um último ponto que deve considerar também Taiwan é que a China perdeu Taiwan para o Japão em 1893. Depois Taiwan é reunificado em 1945, depois que o Japão perde a guerra,
e depois se separa da China em 1949. Então, é um tema muito importante, mas eu acredito que essa possibilidade de ocorrer aquilo que ocorreu na Ucrânia, né, não existe, porque seria um massacre com relação ao próprio povo. Aí estamos falando da etnia Han, né? Etnia Han, que é majoritária em Taiwan e que é majoritária na China. Professor, agora, trazendo agora para um outro assunto, que é a Cúpula das Américas, né? Que a gente está na expectativa dessa Cúpula das Américas para poder acontecer, inclusive tem também o provável encontro aí do presidente Jair Bolsonaro com Biden, daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Mas antes, ainda pegando o gancho de China, eu queria entender do ponto de vista do senhor, se o senhor começa a perceber, se a gente já pode falar sobre um reordenamento aí de ordem global por barganha da China, no sentido de que, nessa Cúpula das Américas agora, tem tido aí um certo temor em relação ao esvaziamento dessa cúpula, porque alguns países estão querendo ali punir de alguma forma o fato dos Estados Unidos não terem convidado a Venezuela, enfim. E México, por exemplo, já disse que vai mandar seu representante, alguns outros países ali aqui na América já se posicionando, olha, não vou estar presente, como maneira de pressionar realmente os Estados Unidos. Claro que isso, anos atrás, não seria dessa maneira. Antigamente, enquanto os Estados Unidos falava, todo mundo meio que baixava a cabeça e atendia, né? Principalmente aqui nas Américas. E isso vem muito ali, eu acredito, por uma barganha mesmo da China, de proporcionar ali algumas coisas economicamente falando, de dar essa certa independência. Pelo menos essa é uma visão que eu tenho tido. Eu queria entender do ponto de vista do senhor. É isso mesmo? Ou seja, a China começa, por um outro lado, também a dar essa independência desses países aqui da América, dos Estados Unidos, a ponto de dar esse poder de decisão, olha, não é sempre que os Estados Unidos vai chamar a gente vai aceitar. Olha, a gente tem que olhar duas questões importantes. A primeira delas, né, por mais que a China tenha um papel muito importante nas exportações, nos investimentos na América Latina, né, inclusive com relação ao próprio Brasil, né, que responde por 30%, um pouquinho mais das exportações, a gente tem que considerar que a América Latina, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista cultural, ela se encontra debaixo da influência dos Estados Unidos. Então, esse é um ponto-chave, e os chineses não têm dúvida com relação a essa predominância, e nunca os chineses vão colocar nenhuma faca no pescoço do Brasil, do Chile, Argentina, Peru, países que eles são, com os quais eles têm grande presença comercial, para escolher um lado com relação aos Estados Unidos. Então, esse é um ponto muito importante, né? Há um outro elemento, é um elemento militar. O Comando Sul, ele tem como missão, né, ele defender ou organizar estrategicamente a política militar e de defesa dos Estados Unidos, desde a Flórida até a Patagônia, no Oceano Pacífico, né, assim como na costa do Pacífico, que vai à Patagônia chilena. Então, esse é um ponto, né, que a gente não deve ter dúvidas, né, da importância ou do peso dos Estados Unidos aqui na nossa região. Então, o fato, né, de alguém confrontar ou colocar alguma condicionalidade para a Cúpula das Américas, com absoluta certeza não significa que tem um irmão grande que vai bancar algum país latino-americano contra a influência dos Estados Unidos. Como eu havia dito, os chineses eles não têm muita capacidade para se organizar a própria defesa no continente asiático. Quanto mais organizar algum tipo de influência militar, política, fora da sua área de influência, né, aqui na América Latina. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os Estados Unidos ele tende a olhar a América Latina com preocupação, justamente por conta da questão
do investimento da China em infraestruturas sensíveis, como portos, aeroportos, usinas nucleares, por exemplo, na Argentina, o grande parte do grid, né, de eletricidade do Brasil hoje tem uma presença muito grande da China. Então, o que os americanos queriam era mais ou menos assim, rearticular a região, inclusive assinalando, né, uma reorganização de cadeias produtivas, que eles chamam nearshoring, com vistas a trazer cadeias da China para garantir uma certa segurança produtiva aqui na América Latina. Especificamente, a Cúpula das Américas, né, ela surge no momento em que a nossa região está enfrentando desafios políticos muito grandes, principalmente relacionados à pandemia e toda a crise econômica que influenciou a região. E aí cria, né, uma questão relacionada ao crescimento econômico, ao desemprego, à instabilidade política. Em alguns casos, essa instabilidade coincide com eleições no continente. Então, aí se tem um outro tipo de questão política que se coloca. Por exemplo, o Brasil ele saiu da CELAC, o Brasil ele afundou a Unasur. Né? O Brasil deixa de ter uma postura mais assertiva em organizar o nosso contexto regional como líder. Quem está assumindo esse papel? Né? Quem está assumindo esse papel? Né? Quem assume esse papel é o México hoje. Então, o México, López Obrador, ele tende a falar o seguinte: não, se vocês não convidarem a Venezuela, Nicarágua e Cuba para a Cúpula das Américas, né, então não vai ter negócio. E um ponto interessante é que toda essa discussão, todo esse problema relacionado à guerra da Ucrânia e também a questão de suprimentos, isso faz com que os Estados Unidos também comecem a flexibilizar a postura com relação à Venezuela, à própria Cuba. Né? Venezuela sinalizando uma aproximação no setor petrolífero. Com relação a Cuba, sinalizando, olha, estamos abrindo de novo a remessa de recursos, de dólares, dos parentes dos Estados Unidos para Cuba. Estamos flexibilizando também a questão dos vistos, que eles estavam bloqueados, né? Para ter ideia, um cubano que pedisse asilo em Cuba, um visto de ingresso nos Estados Unidos, tinha que se deslocar para Georgetown, na Guiana, para obter esse visto. Então, a abertura do setor consular na Embaixada de Cuba viabiliza essa aproximação. Resta saber se vai dar tempo, né, de mobilizar esses países, inclusive o próprio governo brasileiro, com vistas à participação na cúpula lá em Los Angeles. Uhum. Agora falando um pouco sobre, ainda, né, Cúpula das Américas, mas só sobre esse encontro do presidente Jair Bolsonaro junto com Biden, inclusive foi também um pré-requisito, né, também do presidente Jair Bolsonaro, de que ele vai sim estar lá na Cúpula das Américas, mas se ele tivesse aí uma bilateral, e aí muito prontamente os Estados Unidos atende esse pedido. Aí eu teria duas perguntas para o senhor. Pelo lado dos Estados Unidos, seria então essa coisa de atender também esse pedido aqui do lado do Brasil, que também não tem se mostrado tão simpatizante assim em relações com os Estados Unidos desde o princípio, seria uma maneira de, tipo assim, garantir o não esvaziamento dessa cúpula? E pelo lado aqui do Brasil, essa postura do presidente Jair Bolsonaro seria realmente em busca de algo economicamente falando viável aqui para o Brasil? Ou teria também um peso político, visto que a gente também está no ano de eleição, né, e essa boa relação com os Estados Unidos ainda seria importante aí, principalmente no momento de ano de eleição, né? E ainda complementando, pode criar algum tipo de animosidade aí dentro aqui da América, principalmente da América do Sul, aí entre o Brasil e alguns outros países aí que já se movimentam aí contra o posicionamento aí dos Estados Unidos de excluir algumas nações, professor? Olha, a gente deveria olhar, né, o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos
né, como algo que vai além, né, do próprio de um governo de esquerda, de um governo de direita, de um governo que é contrário ao globalismo, que é contrário a pautas que são caras, por exemplo, ao Partido Democrata. Vale a gente lembrar que nesse relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, né, não custa a gente lembrar que um governo de direita, um governo que tinha recém invadido o Iraque, que era o governo do George W. Bush, ele teve um relacionamento muito próximo, né, com o então presidente. Né? Por que isso? Né? Porque o governo brasileiro, mesmo sendo de esquerda, ele compreende que seria inviável qualquer ação política e econômica, né, ficando de costas para os Estados Unidos. Então, essa relação, né, é uma relação que, do ponto de vista político, econômico, é uma relação que precisa estar com os canais abertos. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista dos Estados Unidos, né, ocorre a mesma coisa, porque seria impensável organizar algum tipo de política para a América Latina, desconsiderando o país que tem a maior população, que tem o maior PIB e que é o país que tem uma presença central na América do Sul. Eu imagino que, do ponto de vista dos Estados Unidos, manter canais abertos com o governo Bolsonaro é uma questão estratégica, justamente quando os Estados Unidos engajam numa disputa hegemônica com a China. Vale lembrar que nós tivemos visitas aqui de enviados do governo Biden, como Jake Sullivan, William Burns, mas me fugiu, né, mais recentemente nós tivemos a visita da ex-embaixadora na Ucrânia, que me foge, que é a vice-ministra de Relações Exteriores do Departamento de Estado, e também tem enviado, inclusive, para pressionar o Brasil, por exemplo, para abandonar o 5G. Agora, do ponto de vista mais pragmático, né, para o Joe Biden, né, não contar com a presença dos principais governantes, né, dos países latino-americanos na cúpula das Américas seria um desgaste. Do ponto de vista do governo brasileiro, né, aparentar ainda mais distante dos Estados Unidos, justamente no momento em que os próprios emissários dos Estados Unidos chamam a atenção para respeitar o rito democrático no Brasil, também seria muito ruim, né? Então, essa aproximação, ela tem, digamos assim, uma aproximação de conveniência, né? Mesmo que isso implique que alguém lembrar, olha, né, as eleições nos Estados Unidos foram fraudadas, né, apoiar a invasão do Capitólio, né, organizar políticas ou manifestações que são contrárias, né, àquilo que coloca o próprio Partido Democrata. Né. Então, acho que a conveniência, né, de dois políticos que lideram dois grandes países, uma relação que é essencial, né, ela chama para o pragmatismo, né, menos por inteligência e mais por necessidade. Um assunto aí, 5G, me fez lembrar aqui uma grande preocupação. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco, para quem está assistindo a gente, né, para que eles entendessem um pouco esse imbróglio de como que está nessa questão do 5G. Por um lado, a gente tem a China com algumas ofertas aí, e a gente tem também uma pauta para se cumprir e prazos aqui no Brasil em relação, né, até com o próprio Ministério das Comunicações para poder desenvolver e estar com isso já em dia, já colocando em prática aqui no Brasil. Não vou lembrar das datas agora de cabeça, mas tem inclusive já datas estabelecidas para isso. Por outro lado, a gente tem os Estados Unidos, né, tentando convencer de todas as formas, principalmente os países aqui das Américas, de não adquirir realmente a tecnologia 5G de Pequim. Qual que seria a preocupação dos Estados Unidos relacionado a isso? Por que os Estados Unidos estaria se movendo de tal forma, né, para tanto? Os Estados Unidos, que inclusive chegou já a oferecer dinheiro realmente em troca de desenvolver esse projeto 5G aqui no Brasil, ou seja, como que o senhor tem analisado esse posicionamento? Qual é o grande temor do Brasil? E o que seria o melhor benefício, no teu ponto de vista, para o Brasil nesse ponto, nessa questão?
Bom, a questão do 5G é uma questão central, né, porque é uma tecnologia, como diriam o pessoal de economia industrial, é uma tecnologia de propósito geral. Então, a disponibilidade de 5G, isso beneficia a própria indústria, beneficia o setor de transporte, quando a gente pensar em carros autônomos, beneficia, né, a agricultura de precisão, a questão central para a economia brasileira. E a velocidade com que essa tecnologia fique disponível, ela vai implicar no próprio crescimento do PIB, na criação de novas oportunidades. Basta a gente lembrar, né, que há mais ou menos 14 anos atrás não existia o smartphone tal como foi criado pela Apple, pelo Steve Jobs. E a gente viu, desde então, a quantidade de negócios, né, de oportunidades de inclusão criadas pela existência do smartphone. Então, nesse aspecto, né, para a gente, a velocidade de introduzir o 5G para agilizar o processo econômico é essencial para a gente. Tem uma questão muito importante, que é a questão efetivamente econômica, que é o fato de que o Brasil tem na sua base de tecnologia de telecomunicações equipamentos da Huawei desde 2000. Então, grande parte da tecnologia de base da TIM, que é italiana, da Claro, que é mexicana, da Vivo, que é espanhola, né? As principais operadoras, eles já operam há tempos, né, com Huawei. E se por acaso, né, tivesse que atrasar a implementação do 5G para trocar toda a infraestrutura de tecnologia, seria algo complicado. E seria caro, porque quem pagaria seriam nós, os usuários. Então, o que acontece do ponto de vista dos americanos pressionarem contra a China? Isso aí, antes de ser uma questão de segurança, dizendo que pode ter algum bug, pode ter alguma possibilidade de vazamento de privacidade ou questões de segurança, né? A questão central é disputa por tecnologia, numa tecnologia que os americanos ficaram para trás. Então, quando eles ofereceram dinheiro para a gente aqui trocar a Huawei, eles estavam colocando dinheiro, emprestando dinheiro para o Brasil comprar tecnologia da finlandesa Nokia ou da sueca Ericsson. Então, a questão da segurança é um pretexto. Acho que a questão central é justamente de evitar, né, essa concorrência numa tecnologia-chave que vai ser definitivamente disruptiva quando começar a operar a toda a capacidade. Perfeito, professor. Quero muito agradecer aqui a sua participação conosco aqui na BMC News, o seu tempo de vir aqui explicar um pouco essa visão, essa relação, inclusive, China e Estados Unidos, que tem sido e vai ser sempre muito importante aqui para toda uma cadeia global, né? Muito obrigada mesmo, professor. A gente espera contar com a sua participação aqui outras vezes. Obrigado, professor. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Até uma próxima e boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente.